Bom, boa tarde, pessoal. Meu nome é Danilo. Sou sysadmin de e-mail, quem me conhece aí. A gente vai fazer aqui um overview aqui sobre o Celery, como que a gente usa ele no time de e-mail e como ele ajudou aí as nossas tarefas diárias e executar tarefas assíncronas paralelas. Então, sobre nós aqui, eu entrei na Local Web em 2008 para trabalhar com a revenda de hospedagem. Então, basicamente, eu entrei para mexer com Plesk. Eu já tinha alguns projetos de e-mail na equipe de revenda. E, devido a isso, em 2010, eu fui para o time de e-mail para participar da equipe que fez a reescrita, né, do e-mail da Local Web. Eu estou, até agora, no time de e-mail. Né? Fazem aí 5 anos. Eu tenho o Daniel. Opa, aqui, boa tarde. Aqui meu nome é Daniel. Eu estou na Local Web desde 2013. Eu entrei no time de ED, principalmente para trabalhar com IG, e depois comecei a assumir outros projetos, com PCI, entre outros. E hoje eu estou no time de e-mail, ajudando o pessoal e acompanhando. Bom, o objetivo desse talk é dar uma introdução ao Celery, mostrar quem usa, um overview da arquitetura, falar um pouquinho sobre tasks, broker, workers e result, databases, e algumas ferramentas úteis para os workers, para administrar os processos na fila, e exemplos de criação de algumas tasks, algumas ferramentas de monitoração e inspeção, e onde a gente utiliza o Celery na nossa infraestrutura. Bom, primeiramente, o que o Celery é, né? Então, o Celery é um IPO aí, né? Uma couve. Esse é o nome que eles deram para o Celery, porque o broker principal do Celery é o RabbitMQ, que é um coelho, então, pessoal bastante criativo aí. E o que ele é? Ele é um message queue distribuído e assíncrono. Por que assíncrono? A sua aplicação não precisa dar a resposta dele para continuar funcionando. Ele starta... Ele faz a chamada da task e ela rola em background. Então, você simplesmente chama ela. Ele é um wrapper em Python, né, não é um broker. Então, o que é isso? O Celery ele é uma API, né, uma API para falar com o RabbitMQ ou com o Redis. Então, ele é um meio de você gerenciar os processos da fila. Toda a magia acontece no broker, que é o RabbitMQ ou o Redis ou o que você for usar. Ele é focado em operações em tempo real, mas suporta tarefas agendadas. Foi criado pelo desenvolvedor Ask Sonnen, responsável pelo time do RabbitMQ na VMware. E seu broker padrão é o Rabbit. Bom, quem utiliza a Rackspace usa Firefox, EdgeRoll, Instagram e a Local Web. Bom, funcionamento. Basicamente, ele é formado por 4 componentes. Broker, que é o responsável por gerenciar as filas de tarefas. Workers, que é quem executa as tarefas. Result, é o local onde é armazenado o resultado das tarefas. E tasks, que são as tarefas que devem ser executadas. Então aqui é mais ou menos como funciona, assim, de uma forma crua. O usuário faz a requisição, que vai para o broker, que distribui para os workers, que grava o resultado se a tarefa foi concluída com sucesso ou não, em uma database, que é o task result. Isso aqui é mais ou menos o processo, como funciona. O broker envia para os testes para os workers. Os workers processam o teste em paralelo. E gravam no result. Né? O result ele suporta vários tipos de bancos mais comuns. Você pode escolher conforme a sua necessidade. Daí no final o usuário verifica no task result a lista de tarefas que deram certo ou não. Só para o Daniel falar um pouco da arquitetura. Opa, eu vou falar um pouco da arquitetura interna do Celery, mas mais um overview sobre ela. Assim, que primeiramente, broker, o Celery ele não tem a capacidade de gerenciar envio e recebimento de mensagens. Gerenciar, que eu digo assim, gerenciar a mensagem toda. Então, para isso, ele precisa de uma ferramenta à parte para isso. Então, para isso, ele tem essa cartela de ferramentas que hoje funcionam, porém somente 2 delas são suportadas, que é o Redis e o RabbitMQ.
O restante, eles dizem que é experimental porque não tem ninguém oficialmente trabalhando com ele. Isso. E por padrão, o pessoal costuma usar o Rabbit e o Redis. Tá. Por que usar o Redis? O Redis ele é uma solução rápida de deploy. Então, assim, se você precisa subir o Celery de forma rápida, para já executar suas tarefas, o Redis é o cara para isso. Porque assim, você não precisa de muita configuração. Você só vai apontar onde tá o servidor de Redis, a porta, o database dele e acabou. Aí ele se vira e faz o restante. Porém, assim, ele tem um risco muito grande de perder mensagem. Por quê? Porque os workers, quando eles carregam as mensagens do broker, o que eles fazem? Para eles não precisarem ficar indo direto lá e pegando mais mensagem a cada vez que eles acabam, eles já fazem uma fila interna dentro deles. Então, o que eles vão fazer? Eles vão pegar as mensagens e vão enfileirar dentro de cada worker em quem vai executar. Então, assim, se você tem 1000 mensagens e tem 10 workers, o que vai acontecer? Cada um vai pegar o número certinho, isso dependendo do número de prefetch que você configura no startup dele. Agora, o RabbitMQ, assim, se você precisa de uma solução de, tipo assim, perder mensagem para você é crítico, o RabbitMQ é a solução. Porque ele consegue gerenciar caso um broker falha, ele ainda tem as mensagens e consegue avisar para os outros, olha, o cara pegou as mensagens, mas assim, eu ainda tenho uma cópia aqui, mas ele não avisou que já terminou. E para a solução web ele é o melhor. Porém, ele não tem a performance do Redis. O Redis, por ser em memória, ele é muito mais rápido. Isso. Aí o que acontece? Se você tem uma solução que nem o Instagram. O Instagram ele usa o Celery, principalmente quando você chama pelo celular, aí você vai ver quem foram os seus amigos que postaram as fotos novas. Isso aí é uma task que vai pro RabbitMQ. O Celery captura essa task, vai atrás de todas as pessoas que você segue, pega as fotos, calcula em ordem e entrega para você no seu celular. Isso daí tem até umas palestras que eles mostram como eles customizaram o Celery para fazer isso. Tá. Os workers, eles são os processos do Celery em si. Eles são responsáveis por executar as tarefas de forma assíncrona. Então, significa que quando você posta uma mensagem na fila, um worker captura, você não precisa ficar esperando. Aí, como eu disse, cada worker ele faz o prefetching das mensagens. Isso daí pode ser desativado, porque por padrão, o que o Celery faz? Se você tem uma tarefa que leva muito tempo, vamos supor, uma tarefa que vai fazer um acesso no banco e esse banco está lento, alguma coisa, ele não faz todos os workers trabalhar de uma vez para onerar a máquina. Então, ele tem um controle interno dele que ele já sabe que, olha, essa tarefa vai onerar a máquina. Se eu abrir mais tarefas dessa daqui, que vai onerar. Então, ele prefere mandar para que as outras máquinas executem, e dessa forma ele carregue menos e não onere a máquina para outras atividades. Porém, você consegue desativar. Você avisando para ele que vai desativar, o que ele vai fazer? Ele não faz mais o prefetching das mensagens. Ele vai no Rabbit, pega uma mensagem, executa e vai de novo e pega. Isso daí, o que acontece? É mais rápido, talvez, para a sua tarefa ser executada. Porém, acaba ficando mais lento se a máquina que você tiver, o Redis ou o Celery, tiver algum problema, lentidão, alguma coisa nela. Então, assim, cada vez que ele acabar uma tarefa, ele tem que ir lá buscar. Isso aí pode gerar um pouco de lentidão. Assim, ele tem um mecanismo de retry. Então, o que acontece? Se a sua tarefa falhar, você pode configurar ela para ele executar dentro de um espaço de tempo por padrão. Ele executa depois de 3 minutos. Só que isso daí é 100% configurável. Mas por padrão ele não executa. Ele vai devolver o erro e acabou. Depois você vê o erro, trata e roda novamente. Mas isso é configurável. Você consegue avisar para ele fazer o retry e por aí. E por padrão, os workers têm dois tipos de... Eles trabalham de duas formas. Eles usam o prefork ou o eventless. Por padrão, eles usam o prefork. O que acontece no prefork? Sempre quando o Celery inicia, ele conta quantos cores tem a sua máquina.
Então, se a sua máquina tiver 4 cores, ele vai subir 5 processos. Sendo um primeiro que é o manager, que vai gerenciar os workers, e os workers que vão executar as tarefas pelo número de CPU. Então, sempre ele vai subir, se sua máquina tem 4 CPUs, ele vai subir 4 workers. Isso aí também é configurável. Você consegue avisar para ele que, olha, indiferente disso aí, você vai subir 30, 50, 100 workers. Mas é limitado. Ele é bom para quando você tem tarefas que vai precisar ler arquivo em disco, que vai levar um grande tempo executando. Então, o Prefork ele é recomendado para isso aí. Já nesse caso, o Eventlet, ele é diferente. Ele é para tarefas que não são blocantes. Então, o que acontece? Se você tiver uma tarefa que não tem acesso a disco, que é, vamos supor, tipo, você vai ficar fazendo chamadas no Google ou em qualquer lugar no site. Que isso aí, o que vai acontecer? Tipo, você não vai prender I/O, você não vai bloquear I/O. Ele é mais recomendado. Nesse caso, mesmo você tendo 4 ou 5 CPUs, ele consegue gerenciar para rodar tipo 1000, 100 ou 1000 tarefas de uma vez. Que dessa forma ele é mais performático. Porém, é naquilo, se você tiver tarefas que vão ter acesso a disco, que vão tipo, levar bastante tempo, ele não é o recomendado. Você tem um pouco de performance, mas ele não é o recomendado no caso. Tá. Aí agora os results. O que acontece? Quando o Celery ele termina, o que acontece? Ele espera um retorno. Se ele tiver um retorno, indiferente do retorno que ele tiver, se ele tiver um retorno que não foi uma exception, ele vai falar que está ok. Mas se ele tiver por causa a sua função gerou uma exception alguma coisa, aí ele retorna um erro. Para o usuário ficar sabendo qual foi o problema e a saída, tudo, o que ele faz? Ele grava isso daí em databases específicos. Que nesse caso aqui você pode escolher. Você pode colocar ele no Memcache, você pode colocar no Cassandra, no Redis, no próprio Rabbit, no SQL, entre outros. O que o pessoal costuma usar é Redis e Rabbit para colocar. Porque por padrão eles já gerenciam o tempo que a resposta vai ficar lá. Então, assim, por padrão é o quê? É 5 horas. Então, se a sua tarefa foi executada, você vai ter o resultado dela lá por 5 horas. Passou disso daí, ele automaticamente, o próprio broker já apaga. Já as outras, no caso do SQL, por padrão, aí você precisa executar uma tarefa no Celery para ele ir e apagar. Então aí você tem um outro processo específico que vai ficar olhando se aquele result está mais de 5 horas lá e vai apagar. Mas isso também é configurável. Até que no Locamail hoje a gente usa num padrão de tipo 3 dias. 3 dias por quê? Porque eu preciso fazer tarefas de migrações específicas. Então, assim, eu não posso aguardar uma tarefa que começou lá atrás e ver daqui tanto tempo. Eu preciso tirar um relatório para isso, então eu deixo ele 3 dias. A gente vai dar alguns exemplos de tasks, como que você pode agendar a tarefa e gerenciar o Celery. Aqui é um arquivo simples, tá? Chamado task.py. Você pode chamar esse task como sendo a aplicação com as seguintes entradas, né? Então, aqui eu estou instanciando a aplicação, o nome da minha aplicação, o back-end que eu vou usar. Esse back-end qual que é o banco, né? Qual que é o result que eu vou guardar meu resultado de tarefas executadas. E o broker, qual broker que eu estou utilizando? O padrão é o RabbitMQ, nesse caso a gente colocou um exemplo com Redis. Aqui eu tenho o decorator da minha tarefa, então eu tenho o app.task. Isso aqui é uma tarefa chamada add, xy, que retorna o resultado de x mais y. Ups. Está voltando indo para frente. Aí. Bom, minha tarefa criada, eu preciso startar o worker para ele começar a esperar por requisições para executar essa tarefa. Então aqui, um exemplo simples, eu estou executando Celery -a, o nome da minha tarefa, worker, um log qualquer, e se você sobe isso em alguma máquina, né, ele já está esperando aqui e está no ar. Já fala qual que é a tarefa, dá algumas informações, qual o result que ele está utilizando, qual que é o número de concorrências, que nem o Daniel falou aqui, ó, ele está utilizando 2 concorrências pré-fork.
Como eu não especifiquei qual é o número de processos que ele tem que subir simultâneos, automaticamente ele sobe vezes o número de CPUs da máquina. Então ele subiu como 2 processos, essa máquina tem 2 CPUs, 2 cores. Beleza. Já tem um worker esperando a minha tarefa, eu preciso chamar ou schedular alguma coisa para ele fazer. Então aqui eu estou chamando from task import add, né? From a minha aplicação import add, que é o nome da minha tarefa que faz a soma lá. Criei uma variável result, que eu passo o nome da minha tarefa, ponto delay, que é para você startar o processo, passando esses 2 parâmetros, 2, 2. A partir daí eu tenho alguns retornos, né, que eu peguei com esse schedule, né? Result.status, essa tarefa deu success, foi executada com sucesso. Eu tenho o ID da transação e o result.result eu tenho o resultado dessa tarefa. Ups. Tá. Aqui alguns outros exemplos de agendamento de tarefas, agora com retry, né? No caso daquela minha tarefa, eu iria agendar ela, se ela desse se ela falhasse, ela ficaria no result como uma tarefa falhada. Mas eu posso especificar para ela fazer um retry se não funcionar por X motivo. Então eu tenho a mesma tarefa aqui, né? Eu executo o que eu preciso executar aqui, e aqui eu faço uma exception, exception XC, e no caso eu faço um retry. Por padrão, se eu não especificar qual que é o tempo desse retry, ele é de 3 minutos. Tá? Aqui embaixo tem um exemplo mais complexo, que eu estou chamando uma tarefa chamada add 2. Estou passando 30 minutos para ele fazer o retry. Só que se ele falhar, ele vem aqui para exception, e aqui eu estou dando um countdown igual a 60. Eu estou sobrescrevendo meu primeiro retry, passando para ele tentar de novo em 1 minuto. Então você faz conforme a sua necessidade, né? Aqui eu vou mostrar algumas ferramentas de administração dos workers, né? Quando você starta lá 1 milhão de tasks para ser feita, ele já está consumindo as tarefas, e você pode mudar algumas configurações com as tarefas acontecendo, né? Por exemplo, eu posso mandar um broadcast para todos os meus workers, falando que a partir de agora, minha aplicação X e a tarefa tal vai executar somente 200 tarefas por minuto. Então ele meio que gerencia isso. A partir daí, todas as tarefas vão ter esse hit limit. Você pode configurar um time limit, né, também. O que é isso? Quanto tempo aquela tarefa pode ficar executando antes dela morrer. Né? Esse time limit ele pode ser hard ou soft. Tá? Nesse caso aqui, eu tenho a tarefa X, eu executo aqui o worker. Previamente, eu tenho um arquivo de configuração do Celery que eu posso especificar que o soft time é X, o hard time é Y. Então, que a gente não colocou aqui, mas ele respeita esses valores que a gente colocar lá. Então, se eu tenho um soft time, se ele chega naquele tempo, eu executo um outro método, né? Ele não mata. Então, essa é a diferença do soft para o hard. Com o soft time, se ele for executado pelo tempo que está especificado no soft time, você tem a opção de, ao invés de simplesmente encerrar a task, você executa uma outra função. O hard não. O tempo que você colocar lá, se ele chegar, a tarefa é finalizada. Então, isso aqui é um exemplo para você trocar o controle de alguma tarefa. Né? Eu estou minha aplicação task, minha tarefa crawler web, estou passando um tempo soft 60, o hard 120, um reply igual a true. Esse reply é para você ter, quando você vai fazer alguma modificação, você ter algum retorno. Então, você tem o retorno do worker falando, você mudou o tempo com sucesso. Autoscaling. Esse autoscaling é legal porque você define um número mínimo de processos, um número máximo de processos que suas tasks vão ter, e ele vai meio que ajustando isso conforme o workload da sua máquina. Então aqui simplesmente é bem simples a configuração. Quando você vai subir lá, você passa menos autoscale 10,3, por exemplo. Daí ele fala assim, sempre mantenha 3 processos, mas cresça para 10 se necessário. Se sua máquina não estiver coçando, qualquer problema, ele meio que gerencia isso. E filas, né? O que acontece? Se você não especificar filas,
você tem uma fila única para fazer todas as suas tarefas. A gente pode ter algumas situações, por exemplo, como a gente usa em e-mail. A gente tem uma tarefa em comum para ser executada em todos os clusters. Só que a gente quer que aquele cluster específico execute tarefa só daquele cluster. Então, o outro cluster não pode pegar... eu não preciso criar uma tarefa do cluster tal, tarefa do cluster tal. Eu simplesmente falo que a tarefa é a mesma, tá? Só que, por exemplo, aqui ele vai subir a fila full, bare e best. Então, você pode ter clientes em um cluster que só vai executar tarefas daquele cluster. E você não precisa reescrever a sua tarefa para isso. Né? Você só divide isso em filas. Quando você vai subir o worker, mais para frente o Daniel vai explicar como a gente faz isso no Ceph Engine, você já fala que aquele cluster já sobe configurado para executar tarefas daquele cluster. Então, quando você provisiona uma máquina, ela já está preparada para receber requisições e executar tarefas específicas daquele cluster. Vou passar para o Daniel falar dos casos de e-mail. Ok. Eu vou falar dos casos, como a gente usa o Celery no e-mail e como ele tem ajudado a gente em migrações, tarefas diárias, entre outras coisas. Antes, para cada tarefa que a gente precisava fazer, a gente tinha que escrever um daemon ou alguma coisa para fazer isso daí. Então, a gente tinha que se preocupar com o quê? Eu tenho que me preocupar em escrever como que eu posso dizer assim, a função que eu preciso, a tarefa que eu preciso executar, e eu também precisava ter que escrever todo o código de transformar o processo em um daemon, consumir fila, entre outras coisas. Então, assim, a minha preocupação era muito maior. Muitas vezes eu executava a tarefa e, vamos supor, dentro de 1 milhão de usuários eu precisava executar aquela tarefa. Quando chegava no 900 lá, algum problema deu porque alguma exception que eu tinha que tratar. Então, por quê? Porque eu acabava me focando muito em escrever parte de dashboard, em daemon, entre outras coisas. Então, no Locameio e no ambiente Enterprise, a gente usa para várias coisas. Então, assim, para tarefas de migrações. No Locameio, a gente utiliza tanto para migrações de Locameio antigo para Locameio novo, que é de ZFS para Isilon. A gente está utilizando ele agora. A gente utiliza para quem está querendo sair do Locameio e ir para Exchange. Então, a gente já tem tarefas para isso daí. Então, basicamente, a operação, qualquer pessoa pode ir lá postar, né, faz uma chamada via web, alguma coisa, ele posta usuário tal, cliente tal, acabou. O Celery automaticamente ele já pega, enfilera todos os clientes e já começa a fazer a migração do cliente automático. Relatórios de jobs também. Tudo isso daí a gente tem. Vamos ver. Tá. Como que a gente usa no Locameio hoje? Por padrão, a gente configurou no Ceph Engine para quê? Para ele configurar o supervisor. Porque o Celery tem duas formas. Ou você pode subir ele com um initd da vida, ou você pode colocar ele no supervisor. Por padrão, o pessoal recomenda colocar no supervisor, que é melhor gerenciado. Então, o que a gente faz? A gente já tem o template pronto, automaticamente ele já pega, ele já vê qual que é o cluster que ele está. Estando no cluster que ele está, ele já sobe a máquina naquela fila. Então, nesse caso aqui, eu estou mostrando um exemplo de uma máquina de back-end. Então, o que ela faz? Eu já tenho por padrão, eu já sei por padrão, deixa eu passar para o próximo. Opa. Tá. Isso aqui é o arquivo de template antes e isso aqui é como ele fica depois. Por padrão, como eu sei que back-end vai rodar tarefas em comum, eu já tenho um módulo pronto para isso daí. Já com todas as minhas tarefas que são exclusivas para back-end. Então, o que eu faço? Simplesmente eu troco qual é a fila dele. Então, quando eu for fazer puxar o relatório, eu somente puxo o relatório da fila, no caso aqui da Simpsons 30 underline node, porque eu sei que ele é um dos nodes do back-end. Então, eu puxo o relatório dela e ele já mostra para mim quais tarefas foram executadas com sucesso ou não. Isso é automático. Quando a gente provisiona uma máquina, automaticamente ela já instala isso, já sobe o Celery, aí automaticamente, se já tiver tarefa, ela já pega, já puxa e já executa. Ela já está 100% pronta para isso. Tá, eu vou falar agora um pouco de monitoramento e inspeção. Como que eu posso dizer? Como que a gente gerencia se as tarefas estão sendo executadas corretamente ou não?
O Celery, comparado com outras soluções, ele já tem ferramentas prontas para isso. Então você consegue já ter um controle maior das suas tarefas, saber se elas foram executadas com sucesso ou não. No caso tem o Celery Event. Esse cara ele pode ser executado em qualquer máquina. Qualquer tarefa do Celery aqui, o que acontece? Por ele ser distribuído, ele não tem um conceito de master, slave, não. Qualquer máquina que você subir, que ela entrou naquela fila, você consegue puxar um relatório. Você consegue ver quem está mais executando, se é ela, uma vizinha. Tudo isso daí você consegue fazer de qualquer máquina, de qualquer nó do ambiente. Então, nesse caso aqui, ele é em linha de comando. Você chamou esse cara, chamando a sua task, você chama um evento, ele já mostra para você, em tempo real, como estão as tarefas. Se estão sendo executadas com sucesso ou não. E, nesse caso, o que a gente usa no Locamay e no ambiente Enterprise é esse cara, é o Flower. O que o Flower faz? Ele é um dashboard completo. Então, assim, o que eu tenho nele? Eu tenho as tarefas que estão executadas, eu tenho o controle da minha tarefa, eu tenho os brokers, quantas mensagens tem na fila, eu tenho um monitor, o monitor gera para mim, no caso, um gráfico se as tarefas forem executadas com sucesso, com falha, eu já tenho tudo isso pronto. Se precisou fazer retry, tudo. E isso aí é simplesmente você instalar ele e executar um comando. Avisar para ele qual que é o broker que você está querendo consumir, acabou. Ele já vai lá e ele já tem um relatório completo. A vantagem da nova versão do Flower é que você consegue, fora isso, você consegue postar mensagens por ele via REST. Então, assim, você não precisa, vamos supor, antigamente existia um módulo para o Django específico para o Celery. Então, o que ele fazia? Ele postava as mensagens na fila, só que o back-end dele, por padrão, era SQL. Era o result dele, por padrão, era em SQL. A partir da versão 3.0 do Celery, isso morreu. Você ainda consegue usar o PyCelery, ou Django Celery, porém, por padrão, não tem mais utilidade, porque ele já tem uma API completa para você poder acessar ele e fazer o que você quiser. Postar mensagem, revogar mensagem, você consegue fazer tudo para ele. Aqui nesse caso é um exemplo, uma das minhas tarefas foi executada com erro. Nesse caso aqui, quando ela é executada com erro, ele já me traz a exception. Por que ela foi executada com erro? Então, assim, o que eu posso fazer? No caso do Locamay, na parte de migração do ambiente antigo para o ambiente novo que a gente está executando, o que eu preciso? Eu preciso da saída do que está acontecendo. Porque, por padrão, eu tenho um comando que faz essa migração. Então, o que eu preciso? Eu forço uma exception com a saída do erro que o comando deu em padrão. Então, assim, sempre que eu executo, eu consigo, por padrão, é como eu disse, o Celery, qualquer resultado para ele é sucesso, mas exception é erro. Então, assim, se você precisa avisar para ele que, olha, essa tarefa vai falhar, roda uma exception. Dispara uma exception que aí ele trata como falha e ele já mostra para você o erro que deu. Aí, por padrão aqui, o resultado é o resultado da tarefa mesmo. Então, você pode configurar no Celery para ele não devolver nada. Você fala para ele, olha, essa task para mim ela não tem saída nenhuma. Você pode configurar também. Mas, por padrão, o retorno da mensagem é o sucesso dela. Indiferente se foi erro ou não. Aí tem a integração com esses frameworks em questão. Só que, como eu disse, por padrão, ele não precisa mais de nenhum módulo específico para trabalhar com esses caras. Então, hoje o que a gente faz? A gente simplesmente trata a nossa aplicação para ela, como que eu posso dizer? Para ela ir lá no broker, pegar o resultado, postar mensagem, ela mesma já chama o módulo da minha tarefa e executa a tarefa, aí ela devolve para o cliente o ID. Pelo ID você consegue chamar ele e executar para ver qual que é o status que está. Por aí vai. Então, assim, não tem muita necessidade de módulos de terceiros para dentro desses frameworks. Por padrão, ele está bem simples agora, a partir da versão 3.0. Tá. Quem quiser mais informações, tem aqui. Quem quiser ver exemplos de como que a gente está executando algumas tarefas, no code vocês podem achar, principalmente nesse back-end jobs aí, que esse back-end jobs ele tem todas as tasks que a gente executa, tanto no ambiente Enterprise quanto no ambiente do Locamay. E a documentação do Celery é muito simples, ele é muito bem documentado, comparado com outras soluções.
Assim, ele é mais complexo que outras soluções, porém ele é muito bem documentado. Então, assim, tudo que você precisa lá tem simples lá para você. Desde subir uma tarefa simples, como subir uma tarefa extremamente complexa. Como usar 2, 3 brokers ao mesmo tempo. Só dar alguns exemplos que a gente também usou. O Celery, né? Além das migrações, como o Daniel falou, a gente faz algumas ações para milhões de caixas postais. Por exemplo, a gente tem tarefas do tipo limpar, parece ser uma coisa simples, limpar mensagens anteriores a 30 dias da lixeira, coisa do tipo, só que você vai fazer isso para milhões de caixas postais, né? Então você tem que gerenciar isso de uma forma que fique fácil você saber se aquilo foi executado com sucesso, se não foi, se a gente vai ter retry, de qual cluster o usuário está fazendo isso. E algumas tarefas de dia a dia de sysadmin. Por exemplo, outro dia a gente teve uma requisição que a gente precisava saber em pouco tempo algumas informações do tipo, qual que é a média de usuários de mensagens que tem em caixa de usuários. Beleza, a gente tem milhões de usuários, vamos startar umas tarefas no Celery e paralelizar, ver o hardware que a gente tem disponível para a gente poder pegar isso de uma maneira rápida, né? Você não vai deixar lá um for rolando em várias máquinas e depois ficar somando. Não, é simples fazer isso, né? Você cria uma função, distribui ela e ele te dá o retorno. Então, para tarefas do dia a dia, assim, que você precisa de muitas requisições, ele é bem legal para ser usado. E a parte do Flower também, que o Daniel, do dashboard, é outra coisa simples dele também, né? A gente não precisa se preocupar em pegar o resultado dessas tarefas e fazer um gráfico, fazer um reporte disso. Por exemplo, a gente já teve casos que a gente tinha que fazer um fix no cache de contas e a gente simplesmente agendou as tarefas, criou um usuário e uma senha para quem fez essa requisição e essa pessoa ficou acompanhando pelo Celery, pelo próprio dashboard. A gente falou para ela, acompanhe as tarefas aí, quando ela finalizar é porque acabou. Então, é bem simples assim, é bem tranquilo você mexer com ele. E lá naquele back-end jobs que o Daniel mostrou na outra página, tem vários exemplos que a gente usa em e-mail, a gente deve ter o quê? Mais de 15 tarefas, né? Dá para ser usada como exemplo para se alguém precisar fazer algum tipo de migração, algum tipo de tarefa distribuída. E alguém tem alguma pergunta? Eu tenho. Primeiramente, parabéns pela palestra, Daniel e Danilo. Muito legal conhecer essa ferramenta. Como vocês já comentaram, e até para contextualizar, você falou em milhões, a gente sabe que lá no e-mail trabalha com bastante números mesmo. Você tem mais exato esses números? Quantas caixas são? Quantos clientes são? Que massa vocês mexem com essa ferramenta? Então, a gente tem 3,2 milhões de contas em um ambiente com 300 mil domínios e 2,2 milhões em outro ambiente com 2 domínios. Então, a gente tem cerca de 7 milhões de caixas postais. 7 ponto alguma coisa. Tá, e quando você faz essa manipulação com a ferramenta em tempo, isso demora dias? Você tem... Não, então, a gente teve casos de migração, por exemplo, que a gente fez uma migração de um cliente externo para dentro da local web, a gente migrou 50 mil caixas postais em 2 dias, utilizando essa ferramenta. Excelente. E a gente executa jobs que nem esse exemplo da lixeira que eu te falei, em todas as 7 milhões de contas toda noite. Então, isso demora algumas horas, então não é um tempo alto. E como a gente serializa isso em várias máquinas, a gente utiliza várias máquinas como workers, você não precisa subir um ambiente dedicado para isso. Você, tomando cuidado de você não impactar aquela máquina, você pode usar o hardware que você tem à disposição para ser um worker. Tá? Você não precisa subir um ambiente para subir o Celery, dependendo do que você for fazer. Então, é bem rápido, assim. Perfeito. A outra dúvida, até vendo o potencial da ferramenta, eu não sei se pode ser usado para isso, se tem outras soluções, mas eu vi que você, agendando essas tarefas, você consegue obter bastante dados aí. Você já tem usado isso para relatórios ou existe uma outra ferramenta para relatórios? Ou pode ser usado o Celery também para a gente extrair informações até de negócios? Sim, a gente já usou ela para extrair informações de negócio, que nem esse exemplo que eu falei, que a gente precisava saber algumas médias, por exemplo,
quantos clientes da estrutura antiga, quantas mensagens clientes da estrutura antiga tem na inbox. Então, você tem que fazer uma tarefa paralelizada aí para não demorar muito para você ter essa informação. Então, assim, a gente consegue, sim, com certeza, até porque o Flower, que é o back-end do Celery, ele te dá uma API RESTful. Então, você consegue pegar dados via HTTP de quais tarefas são executadas, o resultado dessas tarefas. Então, você consegue ter esse tipo de informação, sim. Você consegue fazer uma integração para gerar relatório. Perfeito. E tudo isso é armazenado nesses bancos que vocês falaram mesmo, no caso no Rabbit, fica tudo lá. Na verdade, o Rabbit ele é mais usado para ser o broker. Então, você tem o Celery, você tem o broker, que é o cara que gerencia a fila, e o result, na verdade, ele fica em outro lugar. Que pode ser um Redis, pode ser um MySQL, pode ser o que você quiser. Então, você tem o banco mesmo, não fica no Celery por padrão. Você pode escolher qual que você quiser. Então, você poderia ter um banco só para alimentar esses dados de negócio, por exemplo, e aí, a partir dali a gente extrair dados. Perfeito. Obrigado. Beleza? Mais alguma pergunta? Não sei se vocês conhecem, a gente no desenvolvimento usa o Redis ou o Sidekick, que parece meio parecido, né, com o Celery. A diferença é que é em Ruby em vez de Python, né? Você vê alguma grande diferença fora isso entre eles? Assim? Então, eu nunca cheguei a testar ele. Assim. A gente preferiu usar o Celery porque ele integra com Django, né? Ele é simples, em Python, que assim, 90% do que a gente usa em e-mail é Python. Então, por isso que a gente foi para esse lado. Mas é Python mesmo. Isso, mas eu não tenho assim, informações de performance, o Daniel tem. Existem outras soluções, fora o Celery para isso. Você tem, como eu disse, esqueci o nome, o Redis Queuing, que ele também faz isso, mas ele é muito mais simples. Se você precisa de uma solução simples, você tem outros. Mas se você precisa de uma solução completa, o Celery atende. O Celery, na questão, ele é escrito em Python, mas ele tem você consegue usar qualquer outro tipo de linguagem para acessar ele. Então, assim, ele não é fechado exclusivo para quem desenvolve em Python. No caso, essas funções tem uns projetos que tentam fazer uns ports para Ruby, para PHP, entre outras coisas. Eu não sei como está andando isso daí. Eu sei que o de PHP deu uma parada. Mas, assim, você consegue executar isso aí em qualquer função. Ainda mais na versão 3.0, que você consegue fazer isso aí tudo via API. Então, você cria essa função, o restante só fazer chamada. Legal. Mais alguma dúvida aí? Ok, então, agradeço o Danilo e Daniel pela palestra. Obrigado. Obrigado, até uma próxima. Valeu.